Em Curitiba, o Internacional acabou derrotado por 1-0 contra a equipe do Atlético Paranaense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado perdeu posições importantes nesse início de competição na tabela de classificação, mas talvez a derrota tenha sido o pior dos problemas vividos pelo Colorado lá em Curitiba, na Arena da Baixada, porque muitas baixas importantes aconteceram no Colorado. A gente traz detalhes sobre mais chances desperdiçadas por Borré e o que o técnico Eduardo Cudê falou sobre este assunto, e também jogadores que tiveram lesões importantes e desfalcam o Colorado para os próximos jogos. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz detalhes e bastidores do vestiário e da derrota do Internacional por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Muitas notícias e repercussões negativas no lado do Colorado. Eu te trago todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, o Inter terminou derrotado 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu algumas posições que teria com o empate deixaria o Inter ali na terceira colocação. A derrota deixa o Inter entre os 6 melhores dessas 3 primeiras rodadas. O Inter é sexto colocado com 6 pontos, atrás dele o sétimo, o Atlético Mineiro, com 5 pontos até aqui, 2 empates e 1 vitória. O Inter tem 2 vitórias e 1 derrota, é o sexto colocado. Pelos critérios de desempate, está atrás do Grêmio, do Atlético Paranaense e do Botafogo, e os 2 primeiros, Bragantino e Flamengo, ambos com 7 pontos. Porém, a derrota para o Atlético Paranaense talvez tenha sido o menor dos problemas do lado do Internacional, porque muitos jogadores tiveram contusões importantes. O Borré, mais uma vez, teve oportunidades, o Inter jogou bem, criou chances para vencer, mas não aconteceu. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê falou que de fato faltou o gol, ou os gols, no plural, porque muitas chances foram criadas pelo Internacional. Ele destacou que o Inter criou muitas situações, que ele ficou muito orgulhoso da atuação da equipe dentro de campo, mas que tiveram dificuldades para finalizar, para marcar os gols na partida de hoje. Ele disse que é muito difícil sair derrotado de uma partida em que se cria mais de 20 chances de gol, mais de 20 finalizações do Internacional na partida contra o Atlético Paranaense. Que o Inter foi protagonista, criou, martelou, machucou o adversário, mas que, obviamente, sai frustrado por essa derrota, por ter justamente jogado bem, e ele se disse muito orgulhoso e que a equipe fez uma grande partida. Tanto que ele disse: a verdade é que nunca queremos perder, mas se tivermos uma forma de perder, assim me sinto mais aliviado, porque o time fez o que tem que fazer. Mas a parte negativa é o resultado, e não poder converter tantas situações que tivemos na partida, mas as criamos, e elas vão começar a entrar. O Cudê explicou também as trocas que ele fez durante o jogo, porque ele coloca o Thiago Maia na vaga do Rômulo, um volante por outro. O Thiago Maia poupado, começou o Rômulo levou no primeiro tempo um cartão amarelo, o Thiago Maia entrou na sua vaga. Depois ele tira o Bruno Henrique para a entrada do Bustos, quando todo mundo achou que sairia o Malo amarelado. O Malo foi sair lá do meio para o final do segundo tempo para a entrada de um atacante que era o Luca, e depois o Bruno Gomes entrou na vaga do Maurício. E o Cudê destacou que o Inter tinha um time com cartões, no Robert Renan, no Vitão, no Malo, no Rômulo, tudo na primeira etapa, e que aí o Inter passou a jogar com 3 zagueiros e tentar atacar mais por fora, com o Bustos de um lado como ala direita, o Wesley como ala esquerda pelo outro lado, e tendo o Gustavo Prado e o Thiago Maia por dentro. Ele disse que o Maurício foi começar a jogar entre linhas e no momento ficou 5-3-2 no esquema tático, e depois 5-2-3, e foi dessa forma, com 3 zagueiros tentando pelos lados, atacando por fora, que o Inter tentou criar mais chances e criou, mas não conseguiu converter contra o Atlético Paranaense. Até porque, mais uma vez, o Borré criou chances, teve chances
e não conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Inter. Ele tem uma grande oportunidade cara a cara com o Bento quando o jogo tá 0-0 no segundo tempo, que ele finaliza, a bola bate na perna do Bento, ele já perde o gol aí, e depois a bola sobra limpa pra ele, sem goleiro, pra ele finalizar, ele demora muito, chuta fraco, e o Thiago Heleno acaba tirando a finalização do Borré em cima da linha. Mais uma vez, frustrante o Borré tendo oportunidades e não convertendo. E o Kudê destacou que ele acha que o Borré tá fazendo tudo certo. Teve até uma cabeçada do Borré na trave também. E que os atacantes são assim, mas que o Borré, na visão dele, Kudê, tá fazendo tudo certo, que daqui a pouco a bola normalmente começa a entrar, ele ganha confiança, mas que o Borré também é um cara que gera muitas situações pro Internacional, que ele treina no dia a dia e nos jogos também de uma forma formidável, foi o termo utilizado pelo técnico Eduardo Kudê, e que ele disse que ele não vai ensinar o Borré a finalizar, definir jogadas, porque o Borré sabe fazer isso, resta a bola entrar e ele ganhar confiança para fazer os gols, tanto que o Kudê rasgou elogios pro Borré durante o jogo em ações com e sem a bola, mas que não só finalização de um atacante. Gente, aí começam as notícias muito negativas. O Wanderson sai em determinado momento do primeiro tempo para a entrada do Gustavo Prado, porque ele tem uma lesão. O Wanderson trava o pé no gramado depois de uma dividida com o jogador do Atlético Paranaense e sente bastante. O Kudê até destacou que ele travou o pé e ele até traz uma frase bem de efeito e bem característica dele, Eduardo Kudê. Não tive a sorte nunca de sair sem um machucado de um campo sintético. O Inter reclamou bastante do gramado da Liga Arena, da Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, algo que é corriqueiro e que é uma polêmica no nosso futebol brasileiro, os gramados sintéticos. O Wanderson sai sentindo muito aos prantos, chorando bastante o atacante do Inter. E o que se tem de informação, tá? O Lucas Colar trouxe no pós-jogo depois, que o Wanderson tem uma suspeita de lesão ligamentar e fratura no tornozelo direito. Amanhã ele vai fazer exames no CT Parque Gigante. O Inter informa oficialmente uma entorse no tornozelo. É uma primeira informação do Inter, ele vai realizar exames, possivelmente não vai ser essa entorse no tornozelo, tá? Para que vocês entendam. É uma resposta imediata ainda do Inter, sem os exames que ele vai realizar amanhã. Inclusive teve uma mudança na preparação do Inter para o jogo de quinta contra o Delfim na Sul-Americana. O Inter se reapresentaria amanhã à tarde, o Inter tá voando agora, voltando já para Porto Alegre, mas o Inter não vai se reapresentar amanhã. O grupo vai ganhar folga amanhã, segunda-feira. A reapresentação vai ser na terça no CT Parque Gigante. Porém, o Kudê revelou outras situações preocupantes. Alário, que segundo o Inter tinha sido preservado, o Kudê revelou que ele teve uma fissura na costela. E quando questionado sobre o jogo contra o Delfim, se os jogadores que estão no DM retornariam, o Kudê deixou claro que não. Tá, ele falou que o Alário tem uma fissura na costela, que o Ener Valencia ainda tá usando uma bota no pé, ele tá fazendo tratamento para contusão no pé direito, que não há previsão para entorse do tornozelo do Arangues para ele retornar, e que tem mais ou menos uma previsão para o retorno do Alan Patrick, porque é uma lesão muscular, mas que isso não vai ser pro jogo de quinta contra o Delfim. Ele disse que vai ter que ver como tá a situação dos jogadores, mas aí a gente tá falando de no DM, Johan, que é reserva, e aí titulares. Johan, que é reserva, Fernando titular, Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia, agora o Wanderson e mais o Alário. A gente tá falando de 7 jogadores, só o Alário e o Johan não são titulares, 5 titulares, mais o Alário e o Johan, mas 7 jogadores no departamento médico do Internacional. Gente, jogadores também falaram na zona mista, na saída de campo, tá? O Bruno Henrique, volante do Internacional que hoje foi titular, destacou que sabe que é difícil jogar pelo gramado sintético lá contra o Atlético Paranaense e que foi um bom jogo, que o Inter teve oportunidades para fazer o gol, que o Inter foi intenso, buscou o gol durante toda a partida e que é algo que acontece. E que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato longo e que tem que tentar ir jogo a jogo e que todos os times que jogarem contra o Atlético vão ter dificuldades por ser uma equipe que se impõe em casa e também pelo gramado sintético. Sobre a questão física, a gente lembra que o Bruno Henrique jogou bem contra o Palmeiras no meio de semana, mas saiu muito cansado. Tanto que a gente tinha expectativa de que talvez o Bruno Gomes fosse titular na sua vaga na partida de hoje. E ele destacou que todos os jogadores, e ele também, têm capacidade física para aguentar a partida, que conseguiu fazer um descanso e uma recuperação como os demais atletas, e que é um elenco recheado de bons jogadores e que sempre vai estar preparado. Mas se não estiver,
tem outro jogador que possa executar a função e que também estaria preparado. Sobre os próximos jogos, né? O Inter tá encarando uma sequência de 3 jogos fora do Beira-Rio. Hoje foi o segundo, o primeiro contra o Palmeiras na quarta lá em São Paulo, em Barueri. E tem agora uma viagem longa para Manta, no Equador, para encarar o Delfim. O Bruno Henrique destacou que sabe da dificuldade do calendário, que o Inter tem um objetivo que é o Campeonato Brasileiro, mas também tem uma Sul-Americana pela frente e que o mais importante é sempre o próximo jogo. O René, lateral esquerdo do Inter, também falou na zona mista lá em Curitiba. Ele reclamou da arbitragem, a arbitragem hoje foi muito confusa de fato no jogo, ele expulsa dando um segundo cartão amarelo achando que era o Robert Renan, mas era o Vitão que nem amarelo tinha, ele confundiu os dois jogadores, invertendo faltas, picotando o jogo, a arbitragem foi muito ruim hoje lá no Paraná. E o René também destacou que tem que trabalhar para estar pronto, se o Kudê precisar dele, ele vai estar à disposição para o jogo contra o Delfim. É uma dúvida aí se o Bernabé, quem sabe, não pode ser titular, se o Kudê não vai mandar uma equipe modificada, mas vale lembrar que é um jogo importante sim, lá em Manta, no Equador, na quinta. O Inter tem 2 empates nas 2 primeiras rodadas da Sul-Americana. Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.